Paz do Senhor, amém, irmãos? As crianças vão estar ali indo para a salinha. Os demais podem abrir a Bíblia comigo. Enquanto isso, em Lucas, capítulo 10. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 10. Glória a Deus por mais essa noite, que podemos estar na presença do nosso Deus. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lucas, capítulo de número 10, versículos 38 em diante. É uma história de duas mulheres e Jesus tinha certa intimidade com essa família, a família de Maria e Marta, a quem também tinha um irmão chamado Lázaro. Capítulo 10 de Lucas, versículo 38, diz assim: prosseguindo viagem, Jesus entrou num povoado e uma mulher chamada Marta recebeu-o em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentando-se aos seus pés ou aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Marta, porém, estava atarefada com muito serviço e, aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. E o Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, está ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nessa noite, ó Deus, nós aqui estamos para ouvir a Tua palavra, para que o Senhor, ó Deus, fale conosco, nos dê direção, trabalhe o nosso coração, ó Deus, para discernir as coisas que são relativas à nossa fé, ao nosso crescimento espiritual. A cada dia nós te pedimos em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, irmãos. Irmãos, hoje, meditando nessa palavra, me veio ao coração algo que eu sempre tenho falado, com os irmãos já há algum tempo, sobre as coisas que são importantes na nossa vida e as coisas que são necessárias. As coisas importantes, nós podemos citar várias. Por exemplo, o trabalho é importante. A saúde, ela é importante. Nós temos também o dinheiro, que é de grande importância na nossa vida, mas há coisas que são necessárias. Por exemplo, algo que é necessário é aquilo que nós não conseguimos viver sem. Então, o ar que nós respiramos é necessário. Não é algo importante, mas necessário, porque sem o ar nós morremos. A nossa visão, ela é necessária. Ela é algo que nos guia através desse mundo, diante das nossas percepções, escolhas, nós podemos ver o que estamos escolhendo. A fome e o alimento é coisas que são necessárias, porque muitas pessoas morrem de fome. Muitas pessoas ali mesmo tendo praticamente ali situações que são supridas pela ajuda ou pelo suprimento de nações que levam alimentos aonde outras nações estão desesperadas sem ter o que comer. Os relatos às vezes são omitidos, mas muitas pessoas ali morrem de fome. Porque suprir essa necessidade é necessário, não é algo importante.
O que é importante nós podemos deixar para mais tarde. Nós podemos deixar para depois. Nós podemos deixar para fazer o ano que vem. Ou para começar a fazer daqui 2, 3 anos. Podemos até projetar como fazer. É algo importante? É, mas não é necessário. Agora, o que é necessário, irmãos, fundamenta não só a nossa vida física, não só o nosso progresso nessa vida física, mas também a nossa vida espiritual. E aqui nós vamos ver Jesus indo a Betânia. Quando nós lemos a Bíblia, os relatos de Marcos, de Mateus, até mesmo o apóstolo João, quando escreve o seu evangelho, nós vemos que Jesus ele tinha um costume de sempre passar por essa casa. Nós vemos Jesus sendo chamado para socorrer um amigo dele chamado Lázaro. E esse amigo de Jesus era um irmão de Marta e também de Maria. Nós vemos um dia Jesus na casa de um leproso, ou pelo menos que fora leproso. A Bíblia o chama de Simão o leproso. E a Bíblia diz que ali nessa casa ele foi ungido por Maria. E a Bíblia relata que esse leproso também morava em Betânia. E estava ali na casa com Marta e Maria. É nesse lugar que Jesus é ungido antes da sua morte. Maria derrama um vaso de unguento sobre ele e ela é até repreendida no Evangelho de Marcos por um dos discípulos. E Jesus disse que deveria deixá-la porque onde fosse pregado esse evangelho, ela seria lembrada pelo que ela fez. E Jesus disse o que é certo, correto e profético. 2026 anos depois, nós estamos lembrando aqui o que ela fez. Porque ela escolheu a melhor parte. Marta é lembrada como alguém preocupada com as coisas dessa terra, com as coisas que podemos declarar hoje importantes para a nossa vida. Jesus não a repreendeu pelo que ela estava fazendo, pelo que ela estava naquele momento ali que ele se fez presente na sua casa realizando. E nós podemos entender o que essa mulher estava fazendo, porque às vezes nós passamos pelo que Jesus passou ali naquela casa. Quando nós nos tornamos amigos mais íntimos, de irmãos, de pessoas as quais nós visitamos, você há de convir comigo que aquela pessoa, quando é visitada, ela já tem tanta intimidade com a gente na casa dela, que ela não se importa de estar lá lavando uma roupa e conversando. Ela não se importa, ela até diz, você é de casa, fazendo lá uma comida, ou até mesmo ligando ali para alguém que ela precisa ligar, ao mesmo tempo que ela te atende na casa dela. Ou seja, não é mais como aquele primeiro dia que você foi visitá-la e a conheceu, quando ela preparou tudo, deixou tudo limpinho, arrumadinho, te recebeu lá na casa dela, te deu atenção naquilo que você falava, conversou com você acerca das coisas que ela queria conversar. Mas com o passar do tempo, com as suas visitas frequentes àquela casa, você já se torna alguém comum. E foi isso que aconteceu aqui. Como Jesus sempre estava ali, Marta já o tratava como qualquer outro visitante. Marta já o tratava como mais um de seus amigos. Marta já o tinha como alguém que socorria ela nos momentos da dificuldade dela, mas não como seu Senhor.
não como aquele a qual ela o recebia e sentava para ouvi-lo. Ele era um visitante comum daquela localidade. Mas quando ela precisava de socorro, como no dia que o seu irmão adoeceu, ela sabia onde encontrar Jesus. Ela sabia o que Jesus podia fazer, além de ser mais um amigo dela. Porque ela manda os discípulos correrem e chamarem a ele. Porque o seu irmão Lázaro estava enfermo e estava quase a morrer. Sempre quando eu li esse texto de João, capítulo 11, eu pensei comigo que Jesus fez porque quis fazer a sua demora para atender Lázaro. E hoje eu tive mais completa ainda a conclusão disso lendo o texto sobre Marta. Quando ela manda que Jesus vá depressa, porque o seu amigo está à morte, parece que era aquele tipo de pessoa que já não tem mais Jesus como seu Senhor. E ela pede e quer urgente, quer rápido. Se Jesus não fizer ou se Jesus não atender, ela fica brava, ela fica chateada, ela fica emburrada, ela às vezes até abandona o caminho de Deus, abandona a sua fé, porque com Marta foi assim. Quando Jesus demora um pouco para ir, Lázaro morre. E quando ela sai ao encontro de Jesus com Lázaro já morto, ela indaga Jesus, sendo que já era tarde, porque Lázaro já tinha morrido. Então a fé que Marta possuía era uma fé superficial, uma fé que atendia aos seus desejos, às suas vontades, quando relacionadas às coisas que ela queria obter de Deus. Então Marta não é uma pessoa desclassificada para o Evangelho. Ela é uma figura de alguém que reconhece o senhorio de Cristo somente na hora que está em necessidade, em adversidade, em busca de valores que são próprios para obter sucesso na sua vida. Aí ela busca intensamente. Ela vai atrás e tem esse conceito de autoridade própria. Porque aqui ela utiliza desse conceito de novo. Ela olha para sua irmã ouvindo Jesus e ela reclama com Jesus como se reclama com qualquer outra pessoa. Ela diz: o Senhor não está vendo o que ela está fazendo? Ela, em vez de ouvir ao Senhor, eu estou parafraseando para você entender o texto, ela poderia estar aqui me ajudando. Ela poderia estar aqui comigo, envolvida nos alfazeres da casa, nos alfazeres do meu dia a dia. E quantas vezes nós somos sugestionados a isso? A fazer o que é importante para nós, a fazer o que é importante para a nossa vida, e volto a dizer, isso não está errado. A fazer o que é importante para a nossa família, a fazer o que é importante para a nossa casa, esquecendo de uma grande promessa que Deus nos fez através de Jesus, em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu vou trocar o texto aqui para você entender. E o mais importante lhe será acrescentado.
Jesus diz: e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Aí entra o necessário também. Necessário primeiro é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as demais coisas que nós temos para nós como importantes na nossa vida nos serão acrescentados. Mas Marta não entendia isso em todos os textos que você lê na Bíblia acerca dela. Ela era uma mulher que recebia Jesus na sua casa, que tinha Jesus como um grande amigo de sua família e até um senhor para ela. Mas ela não sabia discernir o que era material e o que era espiritual. Ela não entendia acerca das coisas que Maria entendia. Se esse vidro de nardo, um perfume caríssimo na época, estivesse na mão de Marta, nós não estaríamos lendo o texto que Marcos registra. Porque ela dava muita importância às coisas dessa terra. Ela dava muita importância, ou fazia da importância na sua vida aquilo que era material. E nós vemos aqui que a Bíblia nos diz que sua irmã, no versículo 39, chamada Maria, sentando aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. Essa palavrinha, se assentar aos pés de Jesus para ouvi-lo, para nós pode soar como algo diferente, algo assim, até meio insensato da parte dela. Mas para um judeu, irmãos, é algo ensinado nas escolinhas para as crianças quando estão estudando a Bíblia. É algo ensinado aos discípulos de fariseus e escribas quando estão lendo a palavra de Deus, porque na religião judaica existe a situação que envolve as Escrituras através de um ensino por um mestre. Quando nós lemos a história de Paulo, qual era o princípio de Paulo para com Gamaliel, quando Lucas escreve Atos dos Apóstolos? Que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Então, o costume de Marta, Maria, Lázaro e todos os judeus era que quando um mestre estava ensinando, eles chegavam para ouvir e assentavam-se aos seus pés. Paravam tudo. Não faziam mais nada. Ficavam ali, você vai ver nos evangelhos, várias vezes a Bíblia dizendo, e ele tinha os olhos fitos em Jesus. E ela tinha os olhos fitos em Jesus, porque eles ficavam atentos. É um costume judaico. Então Marta tinha esse costume. E é onde eu falo, e lendo a Bíblia, nós discernimos que ela não se adaptou a reconhecer Jesus como seu Senhor e Mestre, porque ela não se assentou para ouvi-lo. Ela continuou fazendo o que estava fazendo. Mas Maria, sua irmã, sentando-se aos pés do Senhor, ouvia a sua palavra. E o versículo seguinte separa uma da outra. Mas, porém, olhe bem, Marta, porém, estava atarefada com muito serviço. Nós estamos vivendo dias, irmãos, de pouco tempo. Você que trabalha, você que estuda, você que tem os seus afazeres de casa, você que tem que cuidar de filhos, você que tem que viajar para ir até o seu trabalho, viajar de volta, você sabe que o tempo está curto.
E não é muito difícil eu te fazer uma pergunta hoje, que é um dia menos atarefado, e você ter uma resposta diferente da que eu ia esperar. Você já leu a sua Bíblia hoje? Você já parou num período de tempo do seu descanso para receber Jesus na sua casa? Falar com Ele? Ouvir a Ele? Ou o seu dia, mesmo sendo um dia de descanso, foi um dia atarefado? Foi um dia onde você, desde que acordou, é a primeira vez que está meditando na palavra de Deus. Nós sabemos que muitos podem dizer que sim, é a primeira vez. Que é agora, nesse dia, a primeira vez que está abrindo a sua Bíblia aqui na igreja. Porque nós estamos vivendo um tempo de priorizar coisas importantes para nós. E a internet tem trabalhado em cima disso. O mundo tem trabalhado em cima disso. Dificilmente alguém abre uma mensagem de Deus no seu celular e se ela tiver 5 minutos, ela consegue terminar de ouvir aquela mensagem que foi enviada. Eu sei porque eu abro mensagens que as pessoas me enviam. E quando elas passam de 1 minuto, parece que ouvir alguém em 1 minuto já nos cansa. Já queremos até abandonar aquilo que estamos ouvindo porque não nos interessa, mas ouvimos um só minuto. E talvez naquele primeiro minuto que ouvimos, o necessário não está ali. O necessário está no final da mensagem. Talvez naquele primeiro minuto que ouvimos e já desistimos, como aconteceu esses dias. Eu mandei uma mensagem muito importante para as pessoas, só que para a mensagem ser completa, como eu gosto de começar e terminar, tinha uns 7 minutos mais ou menos. E teve pessoas que viu 30 segundos da mensagem. E confundiu a mensagem como sendo algo do diabo. E me retornou a mensagem falando que está repreendido. Ué, que situação que é essa, meu Deus do céu? Está amarrado. Falei, ué, uma mensagem de arrependimento? Aí eu discerni. Mandei para aquelas pessoas, assiste a mensagem toda. Ah, nossa, pastor, desculpa. Porque a nossa mente está capacitada para ficar só rolando para cima. Daí o porquê você, às vezes, não consegue ler um capítulo da Bíblia. Daí o porquê, às vezes, você não consegue orar. Não consegue passar, por exemplo, diante dos seus olhos, da sua mente, uma mensagem de 5 minutos. Porque há tantas coisas importantes para fazer no dia a dia, e eu digo que são importantes. Eu digo que são de importância, sim, para mim e para você. E às vezes dispensamos o que é necessário, por causa daquilo que é importante. Por causa daquilo que Deus, às vezes, já falou naqueles 5 minutos. Naqueles 5 minutos que eu poderia sentar, ouvir e discernir o que Deus queria me falar, eu já logo entendi pela primeira frase que foi citada e digo, está amarrado em nome de Jesus. Marta era uma pessoa inquieta.
Marta era uma pessoa preocupada demais. E tem gente que anda assim. Tem gente que não sabe o que fazer para agradar os outros. Às vezes até chateia, de tanto que agrada. Às vezes até você já está bem servido, você já está até satisfeito demais, mas a pessoa diz, não está bom, não. O que eu posso fazer mais por você? Porque é uma pessoa inquieta. É uma pessoa ansiosa. É uma pessoa com síndrome de perfeição. É uma pessoa que, às vezes, o chão já está limpo, mas ela está limpando de novo. A vasilha já está limpa, mas ela está limpando de novo. A roupa está limpa, mas ela está lavando de novo. Porque o importante para ela é estar entretida com estas coisas aqui de baixo. Mas se você disser para ela, você orou hoje, não deu tempo. Você leu a Bíblia hoje, não tive tempo, pastor. Você viu a mensagem que nós te enviamos lá, não deu certo, pastor, foi uma correria atrás das coisas importantes. E são essas coisas que podem não tirar a sua salvação, porque isso não vai fazer com que você se perca totalmente, mas vai fazer com que você perca muitas coisas importantes para a sua vida. E uma delas é a comunhão com o Senhor. Uma delas é aquele período que às vezes a pessoa chega e fala, pastor, eu perdi o meu primeiro amor. Não existe isso. Você já me ouviu falar várias vezes. Não existe isso. Não existe esse negócio de primeiro amor. Ou você ama Cristo, ou você ainda não conheceu o amor verdadeiro de Cristo. Porque essa história de primeiro amor é esfriamento espiritual, por causa de classificar nas suas vidas ou na sua vida as prioridades importantes para você. Daí você esquece o que é necessário. E às vezes ainda acha que aquele que está fazendo o que é necessário, que está te chamando para o que é necessário, ele está errado. Às vezes a pessoa está notando que as prioridades na vida da outra pessoa mudou. Às vezes a pessoa já percebeu que as prioridades na vida daquele irmão, daquela irmã mudaram. E manda uma mensagem. Fala, irmão, vamos no culto hoje. Irmã, vai no culto hoje. A pessoa não gosta. Fala, também fica pegando no meu pé, vai ficar na igreja todo dia. Também não é assim, não. A gente precisa trabalhar. Precisa mesmo. A gente precisa cuidar da nossa casa. Precisa mesmo. Marta estava atarefada com muito serviço. A palavra forte ali é atarefada. Uma pessoa atarefada é uma pessoa sobrecarregada. Quando nós não temos tempo mais para buscar o Senhor, alguma coisa está errada. Quando nós não temos tempo mais para ler a palavra de Deus, alguma coisa está errada. Quando nós não temos tempo mais para o culto ao Senhor, não digo a semana inteira, mas quando não nos dá mais tempo para cultuar ao Senhor, alguma coisa está errada. Nós estamos ficando sobrecarregados. Aí você fala, pastor, mas isso acontece só comigo? Irmãos, eu vou te contar algo, isso é uma confissão pastoral. Nós saímos daqui numa sexta-feira,
para ir fazer o culto de ceia em São Lourenço. Chegamos lá, passei na casa da minha sogra, ficamos lá um pouco, tomamos café, descansamos um pouco. Eu virei para minha esposa e falei, acho que eu não vou não. Eu vou ligar para o Redevila, vou passar uma mensagem para ele, você falar para ele pregar lá, ele já fez a ceia mesmo domingo, não é culto de ceia, eu não vou não, vamos voltar. Passou mais um pouquinho, eu entrei para o quarto, ela falou, tá bom, eu tenho que vir, se eu ver embora, eu tenho que vir. Né? Vai ficar lá, vai vir depois. Passou um pouquinho, eu deitei, peguei a Bíblia, passei a mensagem para ele. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo? Se eu vim para ir no culto, como é que eu não vou no culto? Já deu um pulo da cama, irmãos. Corri para o banheiro, tomei um banho, falei, meu Deus do céu, o Senhor permite isso para mim ver o que as pessoas passam. Aí minha esposa até só falou, vai no culto? Falei, vamos, toma banho todo mundo, aí se não der tempo de tomar banho, vai sem banho mesmo, nós viemos para vir no culto. Como é que nós vamos embora? Agora imagine alguém que não está lendo a Bíblia. Alguém que não está buscando a Deus. Essas são confissões que poucos pastores fazem. Porque às vezes a pessoa olha daí e fala que a gente é um super-homem. Não somos, não, irmãos. Tem coisas na nossa vida que o importante tem que ficar para depois. Primeiro é o necessário. Eu cheguei lá na igreja, ele pegou e falou, pastor, o senhor vai pregar? Eu falei, não, pode pregar você. As pessoas foram, porque a gente ia lá, teve uns irmãos que não estavam indo, foram, e eu vim pensando e conversando depois, eu falei, e se a gente não vai? Isso acontece para você, para mim, para nós termos discernimento, que vai haver coisas na nossa vida que nós não vamos fazer porque queremos fazer, mas porque é necessário fazer. A vida espiritual é necessária ser mantida a qualquer custo. É necessário, sim, que um irmão te alerte, que uma irmã te alerte. E às vezes receba mensagem como nós já recebemos. Para não ficar perturbando, não, que o dia que der eu vou. Não tem problema escutar isso. Porque vai ter dia que às vezes não vai dar mais. Porque é assim que acontece no mundo espiritual. Isso tudo que está sendo aqui para nós hoje, lido e explicado, para mim tem um teor profundo espiritual. Porque quando nós começamos a tratar aquele que nos salvou como alguém importante, o dia que der a gente faz. O dia que der a gente procura. O dia que não for prioridade, nós não fazemos. O dia que não mais for prioridade para nós deixamos de procurar. Então Maria foi lembrada, porque Deus diz assim através de Samuel: aqueles que me buscam e me honram serão honrados. Aqueles que me abandonam serão desmerecidos. Aqui nós vemos a palavra de Deus tendo um teor até mesmo de alguém que é uma pessoa tão atarefada e tão distante do senhorio de Cristo, que tem essa liberdade de dizer para Jesus: tu não te importas que minha irmã me tenha deixado sozinha? Dize a ela
que me ajude. E Jesus é manso, é humilde de coração. Ele sempre remete a sua repreensão com mansidão. Ou você acha que Lucas que escreveu 2 vezes? Também não. Quando Jesus diz em verdade te digo. É um princípio de um mestre em Jerusalém. É uma repreensão. Quando Jesus diz Marta, Marta, ele está dizendo no nosso linguajar, cuidado. Preste atenção. Fique atento. Ele diz, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas. Jesus, em Mateus 11, 28, ele diz, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. A ansiosidade é uma doença desse século, que já está sendo identificada em crianças de 5, 6 anos, 10, 11 anos. Por quê? Rola para cima. O seu cérebro é uma máquina. E tudo que você acostuma a ele depois reivindica. Por isso muitas pessoas não conseguem assistir uma mensagem de 20 minutos, 10 minutos. Porque o cérebro dela já está com um vício de ouvir palavras e frases somente de efeito. Por isso uma pessoa não consegue parar diante de uma Bíblia e começar a ler e meditar naquilo por meia hora, 20 minutos, porque a inquietude, a ansiosidade está dentro dela. As crianças já estão crescendo assim, ansiosas e ociosas, quer tudo para ontem. As pessoas estão adoecendo mais cedo. Eu tenho 59 anos. Eu só entrei num hospital para fazer uma cirurgia das minhas vistas quando eu comecei a colocar as coisas importantes na frente das coisas necessárias. Quando eu comecei a virar à noite trabalhando, 2, 3 horas da manhã, consertando telefones, consertando computadores, eu adoeci. Porque dormia mal, comia mal e corria demais atrás das coisas dessa terra. E uma coisa eu posso te dizer e te digo com certeza, você pode verificar por si só na sua consciência. Depois desse desespero pelas coisas dessa terra, depois dessa situação que envolveu Marta, se talvez envolveu a sua vida e você está ansioso, ansiosa, preocupado, preocupada demais com muitas coisas. Enquanto isso aumentou a prosperidade e a paz no seu lar. Você tem mais dinheiro hoje do que antes? Você tem mais tranquilidade financeira, familiar? Você tem mais intimidade com seu esposo, com sua esposa, com seus filhos?
do que antes. Dessas coisas ser acrescentadas na sua vida, dessa busca incessante por mais, e mais. Ou você retrocedeu? É algo que nós, como pessoas que somos inteligentes, que temos o Espírito de Deus, precisamos avaliar. O importante tem acrescentado na sua casa, tem acrescentado na sua vida, tem acrescentado na vida dos seus filhos, tem acrescentado na sua paz financeira. Se não tem, pare com isso e busque o que é necessário. Comece a fazer o que é necessário. Comece a cobrir a sua vida com oração antes de todas as coisas. Comece a orar para o seu filho, para o seu esposo, para a sua esposa, para a sua família, antes de qualquer coisa na sua vida. Comece a priorizar a presença de Jesus na sua casa, porque Ele está lá todos os dias. Porque lá na sua casa não tem demônio, não tem força espiritual do mal. A Bíblia diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Agora, o que nós temos feito com Jesus na nossa casa? Nós temos assentado para ouvir a direção dele para aquele dia? Nós temos parado? Tem daqueles que casam, os crentes principalmente, os que já vêm casados, às vezes adquirem esse costume e falam, não, quando nós casarmos, promete ali para a namorada, para a noiva, nós vamos subir para o monte, nós vamos ser de oração. Eu conheço essa história. Nós vamos orar todo dia, nós vamos interceder. Eu conheço essa história. Vida de cristão não é fácil. Não é fácil. Para a gente viver na vitória não é fácil. Porém, é necessário escolher a boa parte da história. É necessário, não é importante não, é necessário. Sabe por quê? Nós somos alguém que vai deixar um legado. Nós somos alguém que, se os outros na rua não estão olhando para nós, nossa família está. Porque no dia que eu falei, não vamos não, eu fui a viga mestra. Nós não precisamos estar na igreja todos os dias. Nós precisamos estar em Cristo todos os dias. Nós precisamos renovar a nossa comunhão a cada manhã, porque a Bíblia diz assim, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É um maná que nós precisamos se alimentar dele. Que quando Israel precisou, Deus não falou para Israel, colha um tanto e deixe lá na sua casa, porque aí você não precisará sair cedo para colher. Deus não falou isso. Deus falou, vocês querem pão, terão pão. Eu vou mandar o meu maná todos os dias. E cada um de vocês vão colher a porção certa para o dia. Se colher a mais, vai estragar. O que Deus quer dizer com isso? Que nós precisamos desse pão. Nós precisamos desse alimento diário. Ah, pastor, mas eu já faço lá na minha casa todos os dias. Ótimo, você escolheu o que é necessário. Por isso você está firme no Senhor. Por isso você não é alvo de setas, de dardos do maligno. Por isso você glorifica a Deus e com certeza eu digo, você está prosperando tanto em Deus quanto na terra. Porque é promessa. Agora a escolha é minha e sua.
A salvação é de graça. A prosperidade tem preço. As conquistas têm lutas. O alcance territorial tem batalhas. Mas ninguém é obrigado a empreender isso para ser salvo. Quando Jesus fala que a história de Maria seria contada aonde esse evangelho fosse pregado, ele está falando de algo que Paulo trata no capítulo 3, da carta aos Coríntios, a primeira carta. Nós teremos um tesouro no céu. Nós nos apresentaremos diante do nosso Senhor Jesus Cristo num tribunal, diz a Bíblia, o tribunal de Cristo. Para quê? Para receber as nossas recompensas por aquilo que nós fizemos através desse corpo. Mas muitas das obras de muitas pessoas vão se queimar, porque são madeira, palha e feno. São coisas importantes que eles buscaram em prol de si mesmos, e não é errado, volto a dizer isso. Jesus só deu uma advertência a Marta, mas ele não falou para ela parar o que ela estava fazendo. Agora Maria, o que ela vai receber diante desse tribunal é ouro, pedras preciosas, diz Paulo em 1 Coríntios, porque o fogo não vai queimar essas bênçãos que ela recolhe diante de se prostrar a Cristo na sua adoração e no seu serviço. Isso é algo importante para a nossa vida. Se a vida não consegue sobreviver sem o alimento, sem o ar que respiramos, sem a água, a vida espiritual não consegue prevalecer sem oração, sem Bíblia e sem ouvir a voz de Deus. Não consegue. A gente vive religiosamente. Tudo que eu prego eu já passei. Tudo que eu ensino eu já vivi. Eu já corri muito acerca dessas coisas que nós estamos falando hoje, atrás dessas coisas. Já me empenhei demais e eu sei o quanto nós somos empenhados pelas coisas dessa terra. E era a voz de Deus constante ali, quando eu andava sozinho no meu carro, dizendo para mim: por que você não empenha tudo isso no meu reino? Esses grandes desafios, esses grandes investimentos, porque o reino de Deus não é visível a olho nu. Então Marta é uma mulher ansiosa, é uma mulher preocupada, e Jesus diz para ela: você está ocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte. Tem a tradução que diz a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Por quê? Por causa do galardão. Porque tudo que nós temos aqui vai ficar para alguém um dia. E louvado seja Deus se nós tivermos para deixar, e temos que ter para deixar porque temos família. Mas ninguém vai levar para o céu tudo isso que nós estamos correndo atrás aqui na terra, não. Ninguém vai levar para o céu as joias, o ouro, a conta bancária, o carro. Não, ninguém vai levar. Ninguém vai levar isso. Lá no céu o que vai contar são as nossas buscas, os nossos momentos, as nossas madrugadas, os nossos dias de clamor, de oração. Lá nós vamos ser galardoados por isso. Não é por quantas igrejas nós mantemos, tivemos aqui nessa terra por Jesus. Não, não é por causa dessas coisas aqui que nós vamos ser galardoados, não.
Nós vamos ser galardoados por aquilo que ultrapassa a nossa visão natural. Nós vamos ser galardoados com o tesouro que nós estamos ajuntando no céu. Eu te pergunto, já conversou com o gerente lá para ver como é que está a sua conta? Dá uma ligadinha para ele mais tarde. Se tiver no vermelho, tem empréstimo, não tem problema. Se tiver no vermelho, tem capital de giro. Pode usar que não tem juros. Tem bênção. Dá uma ligadinha lá para o gerente. Fala, como é que está meu saldo aí? Porque é lá que os nossos olhos têm que estar. Para que aqui embaixo as coisas comecem a encaminhar. A andar certo. A andar debaixo daquilo que Deus quer. A cada dia da nossa vida nós precisamos criar esse hábito com coisas que são necessárias. Alimente-se. Porque o que nós estamos sofrendo é um grande ataque espiritual contra a nossa vida espiritual. A igreja está caminhando para um rumo de religiosidade. Daqui a uns anos, irmãos, pode marcar isso aí. Muitas igrejas não vão estar diferentes das igrejas normais que nós vemos aí, não. Aonde você vem para o culto e é só glória a Deus, aleluia, e vai embora, entra e sai do mesmo jeito que estava. Tudo está certo. Tudo está normal, mas quando você chega na sua casa, você sabe que às vezes não ouviu nada daquilo que foi pregado. Você chega lá na sua casa e olha, a situação está do mesmo jeito, nada muda. Mas domingo que vem tem outro culto, quem sabe? Não é para isso que Jesus nos chamou. Ele disse que nós teríamos vida e vida em abundância. Nenhuma praga, diz a palavra de Deus, chegaria à nossa tenda. Nenhum mal nos sucederia. De acordo com aquilo que estamos vivendo, irmãos, eu entrei por esse caminho, eu acumulei, foi preocupações. Porque Deus nos dá a medida certa, não precisa para amanhã, não precisa para depois de amanhã, é a do dia. Jesus disse, basta a cada dia o seu mal. Porque as coisas dessa terra, elas envolvem a nossa vida de uma tal forma que eu sei o que você passa às vezes, não sobra tempo mesmo. Não dá tempo, o dia fica pequeno. Porque são muitas coisas importantes. Mas eu te dou um conselho hoje. Reserve um lugar para aquilo que é necessário. Porque as mesmas lutas que eu passo, o irmão passa, a irmã passa, até as crianças passam. Lutas espirituais, o diabo não escolhe quem ele vai atacar, ele ataca a igreja. E os que estão mais distantes são mais atacados. Os que estão mais próximos são mais protegidos. Então nós vemos aqui uma palavra que diz, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Escolha o que é necessário. A partir de hoje, faça uma reflexão. Vale a pena fazer um segundo horário de trabalho? Vale a pena gastar tempo? Vai valer a pena pagar o preço por mais um tempo aonde você poderia estar com seu esposo, com sua família, com seus filhos? Vai valer a pena pagar um tempo lá naquela faculdade para conseguir mais um emprego, para ganhar mais um pouquinho? Vai valer a pena?
vai ser algo que vai edificar a sua vida? Ou o que você está vivendo agora é o necessário para que você edifique a sua casa, edifique a sua família e edifique a vida dos seus filhos? Nós temos que olhar isso, porque nós não somos mais sozinhos. Eu não posso decidir mais sozinho. Eu não posso mais priorizar o que é importante para mim, eu tenho que priorizar o que é importante e necessário para 4 pessoas. Então, tudo isso que nós estamos vendo aqui envolve uma família, a família de Marta. Jesus não os abandonou, milagres aconteceu nessa família. Lázaro ressuscitou dos mortos. Alguns chegam a dizer, alguns estudiosos, que a casa de Simão o leproso, que foi curado por Jesus, era a casa do marido de Marta, mas eu não encontrei nada disso, mas alguns pregam assim, que Simão era marido dela. Agora, olha a que ponto chegou a comunhão dessa mulher. Receber Jesus em sua casa como se fosse qualquer outra pessoa. Às vezes nós confundimos as coisas. Porque é necessário que nós tenhamos discernimento do que estamos vivendo nessa época. Uma vida debaixo da direção de Deus vai conduzir a nossa casa debaixo da direção de Deus. Uma vida fazendo o que é necessário não vai trazer para você dores de cabeça no futuro. Eu sempre falo isso. O que é importante pode ficar para depois. Eu tenho lá uma coisa para ir hoje, é importante, mas eu fui convidado no horário do culto. Aí já entra o que você vai escolher. É você que escolhe. Fazer o que é necessário ou fazer o que é importante. Eu fui convidado para ir em tal lugar, é importante eu estar lá, mas domingo é ceia. É importante fazer aquilo? Ou é necessário estar na ceia do Senhor? São essas coisinhas que parece que não muda nada. Mas é diante dessas escolhas que nós alimentamos o nosso lado espiritual ou o nosso lado carnal. É diante de escolhas. Todos os dias você vai estar diante de escolhas. Acabando o culto, você já vai fazer escolhas. E são as escolhas que nós fazemos que têm resultados depois. Às vezes tem coisas que nem é o diabo. Tem coisas que nem é Satanás agindo, não. São escolhas. Escolha o que é necessário. O importante pode esperar mais um pouco. É necessário fazermos a vontade de Deus e ouvir a palavra de Deus. Amém? É necessário. Não é porque o pastor está dizendo, não, você não precisa obedecer, pastor. Obedeça o que a palavra de Deus diz. Faça o que é necessário a partir de um momento da sua história. Marque isso. Faça uma linha lá, trace uma linha e fala, eu vou fazer o que é necessário, Senhor. E você vai ver se as coisas não começam a ficar diferentes. Mas já estão diferentes, pastor. Está uma bênção. Vai ser bênção dobrada. É bênção dobrada, irmãos. Nós não perdemos nunca em buscar a Deus. Nunca, 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 nunca perdemos. Nossa casa não perde, nossa família não perde, nossa igreja não perde. Nada é perdido quando investimos num tesouro celestial. Jesus diz que lá as traças não corroem, os ladrões não minam e nem roubam. Aqui na terra, infelizmente, nós vamos passar ainda muitas dificuldades.
muitas lutas, muitas adversidades. O que esse texto nos informa é que não precisamos aumentar essas adversidades. Podemos neutralizar essas adversidades, trazendo para a nossa vida o que é necessário. Eu vou deixar aqui alguns avisos para os irmãos.